Olá, graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez, né, irmã Graça e Alcilene? paz, graças a Deus, Oh, estamos glória a mais uma Deus. vez para continuar os nossos estudos. E Nossa vamos que vamos, leitura, né? mas vamos aqui no 1 Coríntios 10 e vamos. Então, meu irmão, pega aí a sua Bíblia e vamos continuar o nosso estudo. É, vamos. E como o capítulo é grande, a gente vai Vai tentar resumir para o vídeo não ficar muito grande. Isso, vamos Acompanhe lá. aí com a Bíblia, por favor. Capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. É uma figura, né, irmão? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ó, Coisa linda. que beleza, né? A palavra de Deus é Entretanto, maravilhosa. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos saíram ali do Egito, mas ficaram quase todos prostrados lá mesmo, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né, irmãos? Tá falando, o apóstolo Paulo está falando bem claro aqui para essa comunidade, que muitos erraram ali na travessia, né, do deserto. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade como alguns o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Esses 23 mil morreram todos lá, né? Não ponha o Senhor essa questão do espiritual. Ela é muito séria, muito séria. Verdade. E lá como era aquela lei olho por olho, dente por dente, na travessia, então quando eles levantaram aquele bezerro, pegaram as joias lá e Arão, irmão de Moisés, fizeram aquele bezerro para adorar, Deus se irou. E aqui, numa diversão deles, foi 23 mil mortos Mas ali. olha, irmãos, Deus não está irado, viu? Não. Com você, Já não estamos gente. na Graças graça. Deus, Vamos na morrer? graça, Sim, nova todo mundo aliança, vai. vamos. Geração vai, geração vem, geração vai. Mas aqui é porque eles estavam naquela lei que Cristo destruiu na cruz. Romanos Graças a 10, Deus, né? 10, 4 E fala hoje sobre o que isso. resta é as Hoje obras da carne, né? Hoje é obra da Que carne. o que a né? gente fizer, a gente mesmo Que plantar vai... nós vamos colher, É mas verdade. esse corpo vai descer à sepultura que é o inferno. Não tem né? jeito, Aí nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Que bom. É porque eles lá, né, ainda estavam naquela transição, né, irmão? Eles, tudo era judeu, vieram ainda estavam na velha aliança, o templo ainda estava de pé, não era isso? Advertência para nós. De nós outros, sobre os que os fins dos séculos têm chegado. O fim dos séculos Pra dele ele lá. para ele lá, não tem nada a ver com nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Para eles lá. Isso aqui é palavra para eles lá. Paulo estava passando, mostrando para ele a velha aliança, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Cadê o diabo? Não vos vem tentação que não... Muito interessante. cadê o diabo? Tudo é O gato aqui, ó. comeu. Nossa carninha ativada, né? Carninha ativada, irmãos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que os possais a suportar. E como lá na velha aliança eles erravam, e era olho por olho, dente por dente, mas aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus não vem tentação que não seja humana. Tudo que aí, existe irmão, de mal aprenda. no mundo é daqui, ó, Da carne. da nossa carninha. Ativada. E o apóstolo Paulo estava explicando. Não existe um ser assim. O 14 diz assim: portanto, meus irmãos,
Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Uhum. Falo como criterioso. Sábio, né? Criterioso. Não vos julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Uhum. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele estava falando que a comunhão ali é o partir do pão, né? Partir do pão. Por exemplo, a senhora chega alguém na minha porta, precisando, eu tenho ali. Eu vou partir o meu pão com o meu irmão. Independente, que o Jesus disse que não... Esse é o dividir, né? É o dividir, é o repartir, é o amor, né? É porque o amor. Nós, embora muitos somos unicamente um pão, já é um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eles lá, né? Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. Tudo que eles sacrificaram foi para demônio. Agora apareceu a palavra demônio. Demônio. Por quê? Porque eles estavam fazendo algo contrário da vontade de Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É os ídolos, né, irmão? Os ídolos. Ou provocaremos zelo no Senhor. No Senhor, somos acaso mais forte do que eles? Vamos ficar só por aqui, né? Então, meus irmãos, ao próximo vídeo nós continuamos o versículo 10, que nós paramos aqui no 23, né? E o 23 vai dizer aquela passagem bem conhecida: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, nem tudo que está no mundo aí, né? O apóstolo Paulo estava falando lá, era bem-vindo para aquela comunidade. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado. O que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. E quem tem o Espírito Santo, os dons do Espírito, sabe discernir. Exatamente. Porque a lei diz que não era para matar. E se você matar, você está contra, né, a ordem. Então, hoje não precisa ninguém dizer para nós que a gente não pode matar. Que a gente não pode roubar. Todo mundo já sabe que nós não podemos. Então o apóstolo Paulo estava lhe dando um entendimento ali para aquele pessoal. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Sempre friso isso. Eles só viviam fazendo coisa errada. E aí o apóstolo Paulo estava dando uma direção ali para eles. E aqui a gente sabe que era da carne ativada. A carne deles ativada, né? Não existe um ser espiritual que entra no homem e faz, não. O Jesus de Nazaré explicou isso, os discípulos explicaram isso também. Graças a Deus, né? E para nós entendemos, graças a Deus. E nós não demorar o vídeo, fique com essa palavra, medite você aí, pegue sua Bíblia e vá meditando. Para a honra e glória do nosso Deus, nós ficamos com mais essa mensagem aqui para o seu coração, para a nossa meditação, né? Então, até outro dia. A paz. A paz de Deus no seu coração. Graça, paz. O cheiro dessas mulheres. Abraço a todos. Abraço.